ar, a preciosa dádiva do céu que todos podem ter, beneficiar-vos-á com sua revigorante influência, caso lhe não recuseis a penetração. Dai-lhe as boas-vindas, tende-lhe afeição, e ele se revelará um precioso calmante dos nervos. O ar deve estar em constante circulação para manter-se puro. O efeito do ar puro e fresco é fazer com que o sangue circule de maneira saudável através do organismo. Ele refresca o corpo e tende a comunicar-lhe força e saúde, ao mesmo tempo que sua influência é claramente sentida sobre a mente, comunicando uma espécie de calma e serenidade. Desperta o apetite, torna mais perfeita a digestão dos alimentos e conduz a sono saudável e tranquilo. Higiene escrupulosa. Quando uma doença grave penetra numa família, há grande necessidade de cada um dos membros dar estrita atenção ao asseio pessoal e ao regime alimentar para se conservarem em estado sadio e, assim fazendo, se fortalecerem contra a doença. É também de suma importância que o quarto do doente, desde o princípio, tenha ventilação adequada. Isto será benéfico para o doente e grandemente necessário para conservar sãos os que são obrigados a permanecer bastante tempo no quarto. Grande quantidade de sofrimento poder-se-ia poupar se todos trabalhassem para evitar a doença, obedecendo estritamente às leis da saúde. Estritos hábitos de asseio devem ser observados. Muitos, enquanto se acham bem, não se dão ao trabalho de manter-se com saúde. Negligenciam o asseio pessoal e não são cuidadosos em manter limpa sua roupa. Impurezas estão constante e imperceptivelmente saindo do corpo pelos poros, e se a superfície da pele não for conservada em estado sadio, o organismo se sobrecarrega com substâncias impuras. Se a roupa usada não é lavada frequentemente e muitas vezes arejada, torna-se imunda com as impurezas que são expelidas do corpo pela perspiração sensível e insensível. E se a roupa usada não é limpa frequentemente dessas impurezas, os poros da pele reabsorvem a matéria gasta expelida. As impurezas do corpo, se não se permitir que saiam, são devolvidas ao sangue e impostas aos órgãos internos. A natureza, para aliviar-se das impurezas tóxicas, faz um esforço por livrar o organismo, esforço que produz febres e que se denomina doença. Mas mesmo então, se os doentes ajudassem a natureza em seus esforços, mediante o uso de água pura, branda, muito sofrimento seria evitado. Muitos, porém, em vez de isso fazer e procurar remover do organismo a matéria tóxica, nele introduzem um veneno mais mortífero para remover um tóxico já ali presente. Se toda a família reconhecesse os benéficos resultados de um asseio completo, fariam esforços especiais para remover toda a impureza de si e de sua casa e estenderiam seus esforços aos arredores. Muitos deixam matéria vegetal em decomposição na proximidade de sua casa. Não estão alerta aos efeitos dessas coisas. Dessas substâncias em decomposição sobe constantemente uma emanação que intoxica o ar. Inalando o ar impuro, intoxica-se o sangue, os pulmões ficam afetados e todo o organismo enferma. Doenças de quase todas as descrições são causadas pela inalação do ar afetado por essas substâncias em decomposição. Famílias têm sido afligidas com febres.
Alguns membros têm morrido e os restantes da família quase murmuraram contra seu Criador por causa da triste perda, quando a causa única de toda a sua doença e morte foi resultado de seu próprio descuido. As sujidades em volta de sua casa acarretaram-lhes doenças contagiosas e as tristes aflições de que acusam a Deus. Toda a família que preze a saúde deve limpar sua casa e arredores de toda substância em decomposição. Deus ordenou que os filhos de Israel, em caso algum, tolerassem a impureza em sua pessoa ou sua roupa. Os que tinham qualquer impureza pessoal eram excluídos do acampamento até à tarde, e então tinham que lavar-se e a sua roupa antes de poderem entrar no acampamento. Também lhes ordenou Deus que não tivessem sujidades em seus arredores, até grande distância do acampamento, para que o Senhor, passando, não visse sua imundície. Com respeito ao asseio, Deus não requer menos de seu povo hoje do que em relação ao Israel antigo. A negligência da limpeza induz a doença. Doença e morte prematura não vêm sem causa. Febres obstinadas e graves doenças têm prevalecido em comunidades e cidades anteriormente consideradas salubres, e alguns têm morrido, enquanto outros foram deixados com a constituição alquebrada, mutilados por toda a vida pela doença. Em muitos casos, seu próprio quintal contém o agente de destruição que despediu veneno letal para a atmosfera para ser inalado pela família e a vizinhança. A lerdeza e negligência testemunhada às vezes é animalesca, e a ignorância dos efeitos dessas coisas sobre a saúde é assombrosa. Esses lugares devem ser limpos, especialmente no verão, com auxílio de cal ou cinza, ou pelo enterramento diário. Usar alimentos simples. A fim de poderdes apresentar a Deus serviço perfeito, deveis possuir claras concepções de seus reclamos. Deveis usar os alimentos mais simples, preparados da maneira mais natural, para que os delicados nervos do cérebro não sejam enfraquecidos, entorpecidos ou paralisados, tornando-se-vos impossível discernir as coisas sagradas e avaliar a expiação, o sangue purificador de Cristo, como de valor inestimável. Hábitos físicos e saúde espiritual. O caráter de Daniel é apresentado ao mundo como um admirável exemplo do que a graça de Deus pode fazer de homens caídos por natureza e corrompidos pelo pecado. O registro de sua vida, nobre, abnegada, é uma animação para a humanidade em geral. Dela podemos reunir força para resistir nobremente à tentação e firmemente e na graça da mansidão suster-nos pelo direito sob a mais severa provação. A experiência de Daniel. Daniel poderia haver encontrado uma desculpa plausível para desviar-se de seus estritos hábitos de temperança. Mas a aprovação de Deus era para ele mais cara do que o favor do mais poderoso potentado terreno, mais cara mesmo do que a própria vida. Havendo por sua conduta cortês obtido o favor de Meusar, o oficial que tinha a seu cargo os jovens hebreus, Daniel pediu que lhes concedesse não precisarem comer o manjar da mesa do rei, nem beber de seu vinho. Meusar temia que, condescendendo com este pedido, poderia incorrer no desagrado do rei e assim
pôr em perigo sua própria vida. Semelhante a muitos presentemente, ele pensava que um regime moderado faria que estes jovens se tornassem pálidos e de aparência doentia e deficientes na força muscular, ao passo que o abundante alimento da mesa do rei os tornaria corados e belos e promoveria as atividades física e mental. Daniel pediu que a questão se decidisse por uma prova de 10 dias, sendo permitido aos jovens hebreus, durante esse breve período, comer um alimento simples, enquanto seus companheiros participavam das guloseimas do rei. A petição foi finalmente deferida e então Daniel sentiu-se seguro de que havia ganho sua causa. Conquanto jovem, havia visto os danosos efeitos do vinho e de um viver luxuoso sobre a saúde física e mental. Ao fim dos 10 dias, achou-se ser exatamente o contrário das expectativas de Meusar. Não somente na aparência pessoal, mas em atividade física e vigor mental, aqueles que haviam sido temperantes em seus hábitos exibiram uma notável superioridade sobre seus companheiros, que condescenderam com o apetite. Como resultado desta prova, a Daniel e seus companheiros foi permitido continuar em seu regime simples durante todo o curso de seu preparo para os deveres do reino. O Senhor recompensou com aprovação a firmeza e renúncia destes jovens hebreus, e sua bênção os acompanhou. Ele lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Ao expirarem os 3 anos de preparo, quando sua habilidade e seus conhecimentos foram examinados pelo rei, entre todos eles não foram achados outros, tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Há aqui uma lição para todos, mas especialmente para os jovens. Uma estrita concordância com os reclamos divinos é benéfica à saúde do corpo e da mente. Para atingirmos o mais elevado padrão de conhecimentos morais e intelectuais, é necessário pedir a Deus sabedoria e força e observar estrita temperança em todos os hábitos da vida. Na experiência de Daniel e seus companheiros, temos um exemplo do triunfo do princípio sobre a tentação para condescender com o apetite. Isso nos mostra que, por meio de princípios religiosos, os jovens podem triunfar sobre os desejos da carne e permanecer leais aos reclamos divinos, mesmo que isso lhes custe grande sacrifício. Que seria se Daniel e seus companheiros se tivessem comprometido com aqueles funcionários pagãos e tivessem cedido à pressão do momento, comendo e bebendo como era costumeiro entre os babilônios? Esse único exemplo de desvio do princípio ter-lhes-ia enfraquecido o senso da justiça e sua aversão ao mal. A condescendência com o apetite teria implicado no sacrifício do vigor físico, da clareza do intelecto e do poder espiritual. Um só passo errado provavelmente teria levado a outros, até que, cortada sua ligação com o céu, tivessem sido arrebatados pela tentação. A vida de Daniel é uma ilustração inspirada do que constitui um caráter santificado. A santificação bíblica tem que ver com o homem todo.
É impossível as pessoas apreciarem as bênçãos da santificação enquanto são egoístas e glutonas. Essas gemem sob um fardo de enfermidades por causa dos maus hábitos no comer e beber, os quais fazem violência às leis da vida e da saúde. Muitos estão debilitando seus órgãos digestivos ao condescenderem com o apetite pervertido. O poder da constituição humana para resistir os abusos que se lhe impõem é maravilhoso, mas os persistentes maus hábitos no excessivo comer e beber enfraquecerão cada função do corpo. Fazei com que esses fracos considerem o que poderiam ter sido, tivessem eles vivido temperantemente e promovido a saúde, em lugar de abusar dela. Ao condescenderem com o apetite e as paixões pervertidos, até os professos cristãos frustram a natureza em sua obra e reduzem o poder físico, mental e moral. Alguns que estão fazendo isso pretendem estar santificados para Deus, mas tal pretensão é sem fundamento. A santificação, um princípio vivo. Devemos considerar as palavras do apóstolo Paulo, nas quais apela ele a seus irmãos pela compaixão de Deus, para que apresentem seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A santificação não é apenas uma teoria, uma emoção ou uma forma de palavras, mas um princípio vivo e ativo que faz parte da vida diária. Demanda que nossos hábitos no comer, beber e vestir sejam de molde a assegurar a preservação da saúde física, mental e moral, para que possamos apresentar ao Senhor os nossos corpos, não uma oferta corrompida por hábitos maus, mas um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ninguém que professe piedade considere com indiferença a saúde do corpo e se iluda com o pensamento de que a intemperança não é pecado e não afetará sua espiritualidade. Existe uma estreita afinidade entre a natureza física e a moral. O padrão de virtude é elevado ou rebaixado por meio dos hábitos físicos. O excesso na ingestão do melhor alimento produzirá um estado mórbido dos sentimentos morais. E se o alimento não for o mais saudável, os efeitos serão ainda mais danosos. Qualquer hábito que não promova o perfeito funcionamento saudável do organismo humano degrada as mais elevadas e nobres faculdades. Os maus hábitos no comer e beber conduzem a erros no pensamento e ação. A condescendência com o apetite fortalece as tendências animais, dando-lhes ascendência sobre as faculdades mental e espiritual. Que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. É o apelo do apóstolo Pedro. Muitos consideram esta admoestação como sendo aplicável apenas aos licenciosos. Ela, porém, tem um significado mais amplo. Preserva de toda a transigência danosa do apetite ou paixão. É uma advertência muito enérgica contra o uso de estimulantes tais como chá, café, fumo, álcool e morfina. Essas condescendências podem ser classificadas entre as concupiscências que exercem uma influência perniciosa sobre o caráter. Quanto mais cedo esses hábitos nocivos são contraídos, tanto mais firmemente mantêm eles suas vítimas em servidão à concupiscência, e tanto mais certamente rebaixarão elas o padrão de espiritualidade.
O ensino bíblico não exercerá senão uma tênue impressão sobre aqueles cujas faculdades estão entorpecidas pela condescendência com o apetite. Milhares sacrificarão não somente a saúde e a vida, mas sua esperança de um céu, de preferência a mover em guerra contra seu próprio apetite depravado. Uma senhora que por muitos anos pretendia estar santificada, fez a declaração de que, se devesse escolher entre seu cachimbo e o céu, ela diria: "Adeus, céu, não posso vencer meu apego por meu cachimbo." Esse ídolo fora abrigado na alma, reservando-se a Jesus um lugar secundário. Não obstante, aquela mulher pretendia ser inteiramente do Senhor. Onde quer que estejam aqueles que são verdadeiramente santificados, elevarão a norma moral, preservando os hábitos físicos corretos e, à semelhança de Daniel, apresentando a outros um exemplo de temperança e renúncia própria. Todo apetite pervertido torna-se um desejo adverso. Tudo que é incompatível com a lei natural cria uma condição doentia da alma. A condescendência com o apetite produz um estômago dispéptico, um fígado entorpecido, um cérebro embotado e, por conseguinte, perverte a índole e o espírito do homem. E essas faculdades debilitadas são oferecidas a Deus, que recusava aceitar as vítimas em sacrifício, a menos que éstas estivessem sem defeito. É nosso dever, por nosso apetite e nossos hábitos de vida, em conformidade com a lei natural. Se os corpos oferecidos sobre o altar de Cristo fossem examinados com o mesmo rigoroso escrutínio a que eram submetidos os sacrifícios judaicos, quem seria aceito com os nossos hábitos presentes? Com que cuidado devem os cristãos reger os seus hábitos, a fim de que possam conservar o pleno vigor de cada faculdade para entregar ao serviço de Cristo. Se estivermos santificados em alma, corpo e espírito, devemos viver em conformidade com a lei divina. O coração não pode manter a consagração a Deus enquanto se condescende com os apetites e paixões a expensas da saúde e da vida. As inspiradas advertências de Paulo contra a condescendência própria soam desde então até o nosso tempo. Apresenta ele para o nosso encorajamento a liberdade desfrutada pelo verdadeiramente santificado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele exorta os Gálatas: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Menciona algumas formas de concupiscências carnais, a idolatria, bebedices e coisas semelhantes. Depois de mencionar os frutos do espírito, entre os quais está a temperança, acrescenta: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Hoje há entre os professos cristãos muitos que haveriam de julgar que Daniel era por demais esquisito e o pronunciariam como mesquinho e fanático. Eles consideram a questão do comer e beber como de muito pequena importância para exigir tão decidida resistência, tal que poderia envolver o provável sacrifício de todas as vantagens terrenas.
Mas aqueles que assim raciocinam notarão no dia do juízo que se desviaram das expressas exigências de Deus e se apoiaram em sua própria opinião como norma para o certo e para o errado. Descobrirão que aquilo que lhes parecera sem importância não fora assim considerado por Deus. Suas exigências deveriam ter sido sagradamente obedecidas. Aqueles que aceitam e obedecem a um de seus preceitos porque lhes convém, ao passo que rejeitam a outro porque sua observância haveria de requerer sacrifício, rebaixam a norma do direito e, por seu exemplo, levam outros a considerarem levianamente a lei de Deus. Assim diz o Senhor, deve ser nossa regra em todas as coisas. A abstinência de alimentos cárneos. Há de o povo que se está preparando para tornar-se santo, puro e enobrecido, a fim de poder ser introduzido na sociedade dos anjos celestes, continuar a tirar a vida das criaturas de Deus e viver de sua carne, deliciando-se com ela como uma iguaria? Do que o Senhor me tem mostrado, esta ordem de coisas se há de mudar e o povo peculiar de Deus exercerá temperança em tudo. A possibilidade de adquirir moléstias é 10 vezes aumentada pelo uso da carne. As faculdades intelectuais, morais e físicas são prejudicadas pelo uso habitual de alimentos cárneos. Esse uso desarranja o organismo, obscurece o intelecto e embota as sensibilidades morais. O caminho mais seguro para vós é deixar de lado a carne. Fugir da glutonaria. Alguns não exercem controle sobre o apetite, mas transigem com o paladar a expensas da saúde. Como resultado, o cérebro é obscurecido, seus pensamentos tornam-se vagarosos e não conseguem executar o que poderiam se fossem abnegados e abstêmios. Esses roubam a Deus a energia física e mental que poderia ser dedicada ao seu serviço, caso a temperança fosse observada em tudo. A palavra de Deus coloca o pecado da glutonaria na mesma lista em que está a embriaguez. Tão ofensivo era este pecado aos olhos de Deus que ele deu instruções a Moisés no sentido de que o filho que não se dominasse quanto ao apetite, mas se empanturrasse com qualquer coisa que seu paladar pedisse, deveria ser trazido por seus pais à presença dos juízes de Israel a ser apedrejado até morrer. A condição do glutão era considerada desesperadora. Era inútil aos outros e uma maldição para si mesmo. Não se podia confiar nele em coisa alguma. Sua influência estaria sempre contaminando outros e o mundo seria melhor sem tais pessoas, pois seus terríveis defeitos seriam perpetuados. Ninguém que tenha senso de sua responsabilidade para com Deus permitirá que as tendências naturais controlem a razão. Os que isto fazem não são cristãos, quem quer que sejam eles, e por mais exaltada que seja a sua profissão. A recomendação de Cristo é: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mostra-nos ele aqui que podemos ser tão perfeitos em nossa esfera de ação como Deus o é na sua. Lições da experiência de João Batista. Durante anos, tem o Senhor estado a chamar a atenção de seu povo para a reforma da saúde. Este é um dos grandes ramos da obra da preparação para a vinda do Filho do Homem.
João Batista surgiu no espírito e poder de Elias para preparar o caminho do Senhor e converter as pessoas à prudência dos justos. Era ele um representante daqueles que estariam vivendo nos últimos dias, aos quais Deus confiara sagradas verdades para serem apresentadas perante o povo, a fim de preparar o caminho para o segundo aparecimento de Cristo. João era um reformador. O anjo Gabriel, enviado do céu, instruiu os pais de João sobre a reforma da saúde. Disse-lhes ele que o menino não deveria beber vinho nem bebida forte e que ele seria cheio do Espírito Santo desde o nascimento. João separou-se dos amigos e das ostentações da vida. A simplicidade da sua vestimenta, uma peça de vestuário tecida de pelos de camelo, era uma reprovação direta à extravagância e pompa dos sacerdotes judaicos e do povo em geral. Seu regime puramente vegetariano, composto de gafanhotos e mel silvestre, era uma censura à condescendência com o apetite e a glutonaria que prevalecia por toda parte. Declara o profeta Malaquias: Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Aqui o profeta descreve o caráter da obra. Os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo são representados pelo fiel Elias, assim como João veio no espírito de Elias para preparar o caminho para o primeiro advento de Cristo. O grande assunto da reforma deve ser agitado e despertada à mente do público. A temperança em tudo deve ser associada com a mensagem para converter o povo de Deus de sua idolatria, de sua glutonaria e de sua extravagância no vestir-se e em outras coisas. A negação própria, a humildade e a temperança requeridas dos justos, aos quais Deus guia e abençoa de modo especial, devem ser apresentadas ao povo em contraste com os hábitos extravagantes e destruidores da saúde daqueles que vivem nesta era degenerada. Deus tem mostrado que a reforma da saúde está tão estreitamente ligada com a mensagem do terceiro anjo como a mão o está ao corpo. Em parte alguma poderá ser encontrada causa tão grande de degeneração física e moral como a negligência deste importante assunto. Os que transigem com o apetite e as paixões e fecham os olhos à luz por temor de verem as condescendências pecaminosas que estão relutando em abandonar, são culpados diante de Deus. Aqueles que repelem a luz em algum ponto endurecem o coração para menosprezar a luz sobre outros assuntos. O que viola as obrigações morais no que tange ao comer e beber, prepara o caminho para violar os reclamos divinos com respeito a interesses eternos. Nosso corpo não é nossa propriedade. Deus exige que cuidemos da habitação que Ele nos confiou, a fim de que possamos apresentar-lhe o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Nosso corpo pertence àquele que o fez, e estamos no dever de tornar-nos inteligentes com relação aos melhores meios de preservá-lo da ruína. Se enfraquecermos o corpo pela condescendência própria, pela transigência com o apetite e pelo vestir-nos de acordo com as modas destruidoras da saúde, a fim de estar em harmonia com o mundo, tornamo-nos inimigos de Deus. A providência
tem estado a guiar o povo de Deus para longe dos hábitos extravagantes do mundo, para longe dos apetites e paixões, a fim de que ocupem o seu lugar na plataforma da renúncia e da temperança em todas as coisas. O povo ao qual está Deus guiando será peculiar. Não se assemelhará ao mundo, mas, se seguirem a orientação divina, executarão seus desígnios e submeterão sua vontade à dele. Cristo habitará no coração. O templo de Deus será santo. Vosso corpo, diz o apóstolo, é o templo do Espírito Santo. Deus não pede que seus filhos se sacrifiquem com prejuízo das energias físicas. Pede-lhes que obedeçam à lei natural, que preservem a saúde física. O caminho da natureza é a senda que ele aponta, e esta é bastante larga para qualquer cristão. Com mão generosa, tem-nos Deus provido de ricas e variadas munificências para nossa manutenção e deleite. Contudo, para que possamos desfrutar do apetite natural, que preservará a saúde e prolongará a vida, restringe ele o apetite. Diz ele: acautelai-vos, restringi, negai o apetite pervertido. Se desenvolvermos um apetite desvirtuado, violaremos as leis do nosso ser e assumiremos a responsabilidade pelo abuso do nosso corpo e por trazermos doenças sobre nós mesmos. A abnegação é indispensável à religião genuína. Aqueles que não aprenderam a negar-se a si mesmos estão destituídos de piedade vital e prática. Nada mais podemos esperar senão que os reclamos da religião entrem em contato com as afeições naturais e os interesses mundanos. Há trabalho para todos na vinha do Senhor. Bondade e retidão na vida conjugal. Os que se professam cristãos não devem entrar nas relações matrimoniais, enquanto o assunto não houver sido considerado com cuidado e oração, sob um elevado ponto de vista, a ver se Deus pode ser glorificado por essa união. Cumpre-lhes ponderar então devidamente o resultado de todo o privilégio das relações conjugais, fundamentando cada ação em santificado princípio. Antes de aumentar a família, devem pensar se Deus é glorificado ou desonrado com o trazerem filhos ao mundo. Devem buscar glorificar a Deus por sua união desde o princípio e durante todo o tempo de sua vida de casados. Devem considerar com calma as providências a serem tomadas para os filhos. Não têm direito de os porem no mundo para servirem de carga a outros. Têm eles um meio de vida em que podem confiar quanto ao sustento da família, de maneira a não se tornarem pesados aos outros? Se o não têm, cometem um crime em trazer filhos ao mundo para sofrerem por falta do necessário cuidado, alimento e vestuário. Nesta época de pressa e corrupção, estas coisas não são consideradas. As concupiscentes paixões têm o domínio, não se submetendo ao controle, embora a fraqueza, a miséria e a morte sejam o resultado. As mulheres são forçadas a uma vida de privações, dores e sofrimentos, devido às indomáveis paixões de homens que usam o nome de marido, devendo mais apropriadamente serem chamados animais. As mães arrastam miserável existência, carregando quase o tempo todo um filho nos braços, manejando todos os meios para lhes pôr na boca um pedaço de pão e um trapo sobre os ombros. Tal é a acumulada miséria que enche o mundo. Paixão não é amor. Amor real, genuíno, devotado e puro,
bem pouco existe. É muito raro esse precioso artigo. A paixão é denominada amor. Muita mulher tem sido ultrajada em suas tenras, delicadas sensibilidades, porque as relações conjugais permitiam àquele a quem chamavam marido ser brutal em seu tratamento para com ela. Seu amor, verificou ela, ser tão baixo que lhe causou aversão. Muitas famílias estão a viver no mais infeliz estado por permitir o marido e pai que o instinto animal de sua natureza predomine sobre o intelecto e a moral. O resultado é a sensação frequente de langor e depressão. Mas a causa raramente é atribuída à consequência de seu impróprio modo de proceder. Achamo-nos sob solene obrigação diante de Deus quanto a guardar puro o espírito e o corpo saudável, a fim de podermos ser um benefício à humanidade, rendendo a Deus um serviço perfeito. Profere o apóstolo estas palavras de advertência. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Exorta-nos ele mais adiante ao dizer-nos que todo aquele que luta de tudo se abstém. Admoesta a todos que se chamam cristãos a apresentarem seu corpo em sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. Diz ele: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Cuidado da esposa. É erro generalizado não fazer diferença na vida de uma mulher antes do nascimento de seus filhos. Neste importante período, o trabalho da mãe deve ser aliviado. Grandes mudanças se estão efetuando em seu organismo. Este requer maior quantidade de sangue e, portanto, mais alimento da qualidade mais nutriente para se transformar em sangue. A menos que tenha suprimento abundante de alimento nutriente, não poderá reter sua força física e sua prole é privada de vitalidade. Sua roupa também precisa de atenção. Deve ter cuidado em proteger o corpo da sensação de frio. Não deve desnecessariamente chamar a vitalidade para a superfície a fim de suprir a falta de suficiente roupa. Se a mãe se priva de abundância de alimento saudável e nutritivo, sofrerá falta de sangue na qualidade e na quantidade. Sua circulação será deficiente e ao filho faltarão os mesmos elementos. Os filhos serão incapazes de assimilar alimento que se possa converter em bom sangue para nutrir o organismo. O bem-estar da mãe e do filho depende muito de roupa boa e quente, assim como de bastante alimento nutritivo. O saque extra sobre a vitalidade da mãe deve ser considerado e atendido. Importante o controle do apetite. Mas, por outro lado, a ideia de que a mulher, por causa de seu estado especial, possa deixar o apetite de rédeas soltas é um erro baseado no costume, mas não no são raciocínio. O apetite da mulher nesse estado pode ser instável, caprichoso e difícil de ser satisfeito, e os costumes permitem-lhe qualquer coisa que ela imagine, sem consultar a razão quanto a poder tal alimento suprir-lhe nutrição ao corpo, ao crescimento de seu filho. O alimento deve ser nutriente, mas não de qualidade excitante. Diz o costume que se ela deseja alimentos cárneos, picles, pratos condimentados ou pastéis de carne, que os coma.
O apetite tão somente é que deve ser consultado. É este um grande erro e causa muito dano. Este dano não pode ser calculado. Se há ocasião em que seja necessária a simplicidade no regime alimentar e cuidado especial quanto à qualidade do alimento tomado, é isso durante esse período importante. As mulheres, dirigidas por princípio e bem instruídas, não se desviarão da simplicidade do regime alimentar, nesse tempo sobretudo. Considerarão que há outra vida que delas depende e serão cuidadosas em todos os seus hábitos e especialmente no regime alimentar. Não devem comer o que não nutra e seja excitante, simplesmente por ter bom gosto. Há demasiados conselheiros, prontos a persuadi-las a fazerem coisas que a razão lhes diz que não devem fazer. Nascem crianças doentias por causa da satisfação do apetite por parte dos pais. O organismo não requeria a variedade de alimentos nos quais demoravam o pensamento. Pensar que, por estarem no pensamento, devam também estar no estômago é um grande erro que as mulheres cristãs devem rejeitar. Não deve ser permitido à imaginação controlar as necessidades do organismo. Os que permitem que o paladar os domine sofrerão a pena da transgressão das leis de seu ser. E a questão não termina aí, sofrerá também sua inocente prole. É indispensável ambiente agradável. Deve exercer-se grande cuidado para tornar alegre e feliz o ambiente que circunda a mãe. O esposo e pai está sob a especial responsabilidade de fazer tudo o que estiver em seu poder para aliviar a carga da esposa e mãe. Deve levar tanto quanto possível o fardo que representa a sua condição. Deve ser afável, cortês, bondoso, terno e especialmente atencioso para com todos os seus desejos. Conselhos relacionados com a maternidade. Toda mulher prestes a tornar-se mãe, seja qual for o seu ambiente, deve animar constantemente uma disposição feliz, alegre, contente, sabendo que por todos os seus esforços postos nesta direção, será ela recompensada 10 vezes mais no caráter tanto físico como moral do seu rebento. E isto não é tudo. Ela pode, pelo hábito, acostumar-se a pensamentos animosos e, assim, encorajar um feliz estado de espírito e lançar alegre reflexo de sua própria felicidade de espírito na família e nos que com ela se associam. E, em grande medida, sua saúde física melhorará. Um poder será comunicado às forças vitais e o sangue não circulará lentamente como seria o caso se ela se entregasse ao desânimo e tristeza. Sua saúde mental e moral é revigorada pela leveza de seu espírito. O poder da vontade pode resistir a impressões da mente e provar-se-á grande tranquilizador dos nervos. Os filhos, que são privados desta vitalidade que deviam herdar dos pais, devem receber o máximo cuidado. Por cerrada a atenção às leis de seu ser, melhor condição destas coisas pode ser estabelecida. A alimentação da criança. O período em que o infante recebe nutrimento da mãe é crítico. Muitas mães, enquanto amamentando o filho,
têm se entregue a excessivo trabalho, sofrendo aquecimento do sangue enquanto cozinham, e o lactente tem sido seriamente afetado, não somente com o alimento febril do seio materno, mas também o seu sangue fica envenenado pelo insalubre regime da mãe, que lhe elevou a temperatura de todo o organismo, afetando assim o alimento do infante. Este é também afetado pelo estado de espírito da mãe. Se ela se sente infeliz, se agita facilmente ou é irascível, dando expansão a arroubos de paixão, o nutrimento que o infante recebe de sua mãe fica inflamado, não raro produzindo cólicas, espasmos, causando por vezes convulsões e desmaios. Também o caráter da criança é mais ou menos afetado pela natureza do nutrimento que recebe da mãe. Quão importante, então, que a mãe, no período de amamentação, preserve um feliz estado mental, controlando perfeitamente seu espírito. Em assim fazendo, o alimento da criança não fica prejudicado e o procedimento calmo e seguro da mãe no cuidado do filho tem muito que ver em modelar-lhe o caráter. Se a criança é nervosa e facilmente agitável, a conduta cuidadosa, tranquila da mãe terá uma influência suavizante e controladora, e a saúde do infante poderá ser muito melhorada. As crianças têm sido grandemente prejudicadas por tratamento impróprio. Se impertinentes, são geralmente alimentadas para calar-se, quando na maioria dos casos a verdadeira razão é o haverem recebido demasiado alimento, havendo ficado prejudicadas pelos hábitos errôneos da mãe. Mais alimento apenas piora a situação, pois seu estômago já está abarrotado. A mãe muitas vezes faz planos para umas tantas tarefas durante o dia e quando as crianças a incomodam, em vez de tomar tempo para amenizar-lhes suas pequenas mágoas e distraí-las, dá-lhes às vezes de comer para que se aquietem, o que responde ao propósito por algum tempo, mas torna, consequentemente, a coisa pior. O estômago das crianças foi sobrecarregado com alimento, quando não tinha dele a mínima necessidade. Tudo o que se necessitava era um pouco do tempo e atenção da mãe. Recusai o vício de fumar. O fumo, seja qual for a forma em que for usado, afeta a constituição. É um veneno lento. Afeta o cérebro e embota as sensibilidades, de maneira que a mente não pode discernir com clareza as coisas espirituais, em particular as verdades que teriam a tendência de corrigir essa satisfação sórdida. Os que usam o fumo em qualquer forma não se acham inocentes diante de Deus. Com tão sórdido costume, é impossível glorificarem a Deus no corpo e no espírito que lhe pertencem. E enquanto estiverem usando venenos tão lentos, mas seguros, que lhes vão minando a saúde e rebaixando as faculdades mentais, o Senhor não os pode aprovar. Ele pode ser misericordioso para com eles enquanto condescendem com esse pernicioso hábito na ignorância do dano que lhe está causando, mas quando o assunto lhes é exposto em seu verdadeiro aspecto, então acham-se culpados para com Deus, caso continuem a condescender com essa grosseira satisfação. Deus requeria que os filhos de Israel observassem hábitos de completa higiene. Em qualquer caso de impureza, por mínima que fosse, deviam eles permanecer fora do acampamento até a tarde, depois lavar-se e entrar no acampamento.
Não havia um consumidor de fumo naquele vasto exército. Caso houvesse, ter-se-lhe-ia exigido escolher entre permanecer fora do acampamento ou abandonar o uso da erva imunda. E após purificar a boca do mínimo dos seus repugnantes vestígios, ter-se-lhe-ia permitido misturar-se com a congregação de Israel. O uso do fumo, uma ofensa a Deus. Os sacerdotes que ministravam nas coisas sagradas eram mandados lavar os pés e as mãos antes de entrarem no tabernáculo, na presença de Deus, para interceder por Israel, a fim de que não profanassem o santuário. Houvessem os sacerdotes entrado no santuário com a boca suja de fumo, teriam eles participado da sorte de Nadab e Abiú. Entretanto, mesmo professos cristãos se curvam na presença de Deus em seus lares para orarem, tendo a boca profanada pela imundícia do fumo. Requerida limpeza rigorosa. Os homens que foram separados pela imposição das mãos para ministrarem nas coisas sagradas vão muitas vezes ao púlpito com a boca poluída, os lábios manchados e o hálito contaminado pelo vício de fumar. Falam eles ao povo em lugar de Cristo. Como pode tal serviço ser aceitável a um Deus santo que requeria que os sacerdotes de Israel fizessem preparativos tão especiais antes de chegarem à sua presença, para que sua santidade os não consumisse por desonrarem-no, como no caso de Nadab e Abiú? Podem eles estar certos de que o poderoso Deus de Israel ainda é um Deus de limpeza. Professam estar servindo a Deus enquanto estão praticando a idolatria ao fazerem do seu apetite um Deus. O fumo é seu acariciado ídolo. A ele deve submeter-se toda sublime e sagrada consideração. Professam estar adorando a Deus, ao passo que estão violando o primeiro mandamento. Têm eles outros deuses diante do Senhor. Purificai-vos, os que levais os vasos do Senhor. Exige Deus pureza de coração e higiene pessoal agora, assim como o fazia ao dar instruções especiais aos filhos de Israel. Se Deus foi tão minucioso ao prescrever limpeza para aqueles que jornadeavam pelo deserto, que se achavam ao ar livre quase todo o tempo, não requer ele menos de nós, que vivemos em casas forradas, onde as impurezas são mais observadas e têm influência mais insalubre. O uso do fumo, contrário à piedade. Ao ver homens que pretendiam desfrutar as bênçãos de inteira satisfação, embora fossem escravos do vício de fumar, a cuspir e emporcalhar tudo o que lhes ficava ao redor, tenho pensado: como seria o céu, houvesse nele consumidores de fumo? Os lábios que estivessem tomando o precioso nome de Cristo estariam maculados pela saliva de fumo. O hálito estaria poluído pelo mau odor e mesmo a roupa estaria contaminada. A alma que tivesse prazer nessa imundícia e apreciasse essa atmosfera venenosa deveria estar também conspurcada. O sinal pendurado do lado de fora dizia o que havia dentro. Homens que professam piedade oferecem seu corpo sobre o altar de Satanás e queimam o incenso do fumo à sua majestade satânica. Afigura-se severa essa declaração? A oferta deve ser apresentada a alguma divindade. Como Deus é puro e santo e não aceitará coisa alguma maculada em si mesma, recusa ele
este dispendioso, sórdido e profano sacrifício. Por conseguinte, concluímos que Satanás é quem reclama a honra. O homem, propriedade de Cristo. Cristo morreu para resgatar o homem das garras de Satanás. Ele veio tornar-nos livres por meio do sangue de seu sacrifício expiatório. O homem que se tornou propriedade de Jesus Cristo e cujo corpo é templo do Espírito Santo, não se deixará escravizar pelo pernicioso hábito de fumar. Suas energias pertencem a Cristo, que as comprou com o preço de sangue. Sua propriedade pertence ao Senhor. Como, pois, pode ele ficar impune ao gastar cada dia o capital que o Senhor lhe confiou para satisfazer um apetite que não tem base na natureza?